Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu quero meditar numa palavra das Escrituras que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, a parte B do versículo, que diz assim: Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. É uma passagem bastante conhecida, vocês sabem. Nós vemos a história de Paulo e Silas quando estava na prisão, e eles cantavam, eles oravam, e no momento que ele estava ali cantando e orando, houve-se um terremoto e abalou aquele cárcere, e as correntes, na verdade, estouraram, ou arrebentaram, e todos os presos ali, inclusive Paulo e Silas, ficaram soltos. Houve uma grande preocupação de um carcereiro, a qual era responsável pelo aquele cárcere, A preocupação dele era a preocupação de morte, porque devido a ele ser responsável. E nós vemos que Paulo apresenta para aquele homem um meio de salvação. E Paulo jamais pregou para ele uma palavra de arrependimento, mas apresentou um meio de salvação. O meio de salvação era a pessoa do Senhor Jesus. Vemos que no momento que houve o terremoto, aquele homem estava dormindo, foi despertado pelo barulho, E ele, preocupado que os presos tivessem se soltado, escapado, posso dizer assim, ele teve medo de morrer, porque por ser responsável, certamente iria morrer mesmo. Mas Paulo então tranquilizou aquele homem, dizendo que eles estavam ali. E aquele homem, mesmo tendo ouvido uma palavra de arrependimento, mas ele teve no coração dele, naquele momento, um arrependimento. E aquele homem deu um grito, e o grito que aquele homem deu naquele momento foi que é necessário para eu fazer para me ser salvo? Então esse foi o grito daquele homem, Então, hoje pregamos a palavra, o evangelho para muitas pessoas, mas pouco se ouve falar, ou alguém que está ouvindo a pregação, o evangelho, dizer que é necessário para que eu possa ser salvo. Pouco a gente ouve as pessoas dizerem, Mas nós vemos de que Paulo apresenta então quem? Apresenta a pessoa do Senhor Jesus, aquele homem. Aquele homem, ele não foi, na verdade, salvo, não foi salvo porque ele era bonzinho, porque por merecimento, não foi salvo por obras, ele não foi salvo também porque ele fez um acordo com o apóstolo Paulo e com os outros presos. Não, ele não foi salvo por isso. A salvação veio na vida daquele carcereiro através da pessoa do Senhor Jesus. Então nós vemos que não importa a situação que as pessoas estejam, a dificuldade que ela esteja, vidas abaladas por diversos tipos de problemas, a pessoa até mesmo correndo risco, ou seja, a vida dele em jogo, risco de morte. Mas uma coisa é certa, que a forma que nós temos, o meio que nós temos de levar a pessoa, ou seja, trazer a pessoa à salvação, é através da pessoa do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua situação, como você está, Mas uma coisa é certa, que Jesus ele tem poder para salvar, não somente a ti, mas também os seus familiares também. O seu familiar, o Senhor Jesus tem também poder para salvar, Então, nós vemos que houve-se uma
palavra de autoridade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deu uma palavra de autoridade para aquele homem. Não teve dúvida nenhuma de dizer para aquele homem que Jesus, ele poderia salvar, né? Aquele homem entendeu que a pessoa do Senhor Jesus poderia trazer a salvação para ele. Nós também não devemos ter dúvidas de que Jesus, ele é poderoso para salvar de qualquer perigo, de qualquer dificuldade, né? E não pense que fazer boas obras, não pensa de fazer acordos, de ter conhecido que uma pessoa conhecida que já teve um encontro com o Senhor Jesus, não pensa também de que, ou seja, achar que é bonzinho, que a pessoa tem salvação. A salvação só é por meio da pessoa do Senhor Jesus. Então, todos podem ser salvos. Todos têm o direito de salvação. Porém, na pessoa do Senhor Jesus. Se a pessoa se arrepender, vir até o Senhor Jesus, com todas as suas dificuldades, com todas as suas mazelas, né? Mas se vir ao Senhor Jesus, crendo, então essa pessoa será salva pela pessoa de Jesus. E essa é a palavra que eu deixo para vocês, né? Que Jesus é poderoso para salvar. Ele morreu na cruz do Calvário justamente para que pudesse dar o direito a todos pecadores a ser salvos e estar livre dos seus pecados. Porque você, mas né, a gente peca. Sim, podemos até pecar, como nós entendemos que nós pecamos, mas um dia isso chegará ao fim. Por quê? Porque Jesus, ele nos dá o direito da salvação na pessoa dele. Então, que você possa refletir nesse dia, neste momento, e que você possa ter coragem, não possa ter dúvida de apresentar Jesus, aquele que tem poder para salvar, libertar, para curar e levar para o céu todos aqueles que assim o aceitarem de coração. E ele está com os braços abertos para receber qualquer um que seja a salvação. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.